Benvenuta, benvenuto, sono Ronaldo Siliveri, il tuo prof di italiano e questa è un'altra lezione de italiano fácil. Essa é mais uma aula aqui do Italiano Fácil e hoje nós vamos falar sobre duas coisas maravilhosas que a Itália tem. La prima è naturalmente il cibo. Il cibo italiano è fantastico e la seconda cosa che rende l'Italia ancora più bella è la regione toscana, una delle regioni più iconiche e belle di tutto il bel paese. Allora, molto importante, para a gente começar com o pé direito, eu vou deixar aqui o título dessa lição, que é Parlando di cibo in Toscana. Mas antes da gente passar para o próximo slide, eu quero te fazer uma pergunta. Secondo te, qual è la parola italiana più bella? Qual è la parola italiana più bella di tutte? 3, 2, 1. Per me la parola italiana più bella è questa. È la parola mangiare. Questa è la parola italiana più bella. Mangiare. Quindi, molto importante, mangiare è un verbo italiano semplicissimo e che naturalmente ci porta a tantissimi ricordi. Eu faço essa brincadeira sempre porque tem uma professora que eu gosto muito, é uma professora do Istituto Il David e ela fala la parola italiana più bella di tutte è mangiare. Allora io ti faccio una domanda, cosa ti piace mangiare? Cosa ti piace mangiare? Posso rispondere per esempio mi piace mangiare la pasta, mi piace mangiare l'insalata. Non so se ti piace l'insalata, mi piace mangiare di tutto, oppure mi piace mangiare cibo italiano, sono innamorato della cucina italiana. In questa lezione non vedremo soltanto frasi, parole legate alla cucina, ma vedremo anche dei consigli pratici per godersi al massimo il viaggio. Agora eu vou colocar aqui do lado o que é o significado desse verbo goder-se. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui e vamos passar para esse verbo que é muito legal. Verbo goder-se. 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 O que é goder-se? Goder-se é aproveitar. Goder-se é você genuinamente aproveitar aquilo ali. Então, godersi al massimo il viaggio, aproveitar ao máximo da sua viagem, da sua esperienza na Italia. Quindi, questa è una foto mia e di Diane a Firenze, cioè Firenze è il capoluogo della Toscana e noi siamo innamorati di questa città. Allora, un esempio con il verbo piacere e con il verbo mangiare. Per esempio, mi piace mangiare il cornetto al cioccolato. Mi piace mangiare il cornetto al cioccolato. Uma curiosidade da culinária italiana é que o café da manhã italiano ele é tradicionalmente, predominantemente doce. E o cornetto al cioccolato è il mio preferito. In Toscana si beve e si mangia molto bene. Quando falamos de cozinha, de culinária, de gastronomia, a gente não está falando somente de comida, pasta, pizza, etc. Mas a gente está falando também de enogastronomia. E os vinhos da Toscana são maravilhosos. Inclusive, eu vou dar algumas dicas para você de como escolher um bom vinho na Toscana. Allora, com'è un pasto italiano completo? Pasto completo. Talvez você esteja se perguntando, pasto? Mas que coisa é um pasto? Pasto é refeição. E a gente vai entender que na Itália, a refeição, não de todos os dias, mas uma refeição italiana em uma data especial, em um jantar de família, num sábado à noite, numa sexta-feira, ele pode ser um pasto completo, que é composto de tudo isso que a gente vai falar agora. Antipasto, ripeti per favore, antipasto. Antipasto. Antipasto seria a entrada, é o que a gente come antes do resto da comida chegar, né? Da carne ou da pasta. Antipasto geralmente é o quê? Uma seleção de frios, né? Salames, presuntos, queijos, uma seleção de berinjela,
Por exemplo, a gente pode ter a berinjela grelhada, a gente pode ter, por exemplo, olivas, né, azeitonas. Então, o antipasto é uma entrada, a gente pode ter bruschette, as bruschettas são muito famosas também. A gente pode ter i coccoli, coccoli é algo que a gente come na Toscana, que é muito gostoso, são bolinhos, né, geralmente fritinhos, e eles vêm quente na mesa, e quando você morde, ele é bem macio e bem gostoso, e você sente aquele sabor da massa, é maravilhoso, tá? Então, antipasto seria a entrada. Poi abbiamo il primo piatto. Primo piatto. Che cos'è il primo piatto? Il primo piatto normalmente è composto da una pasta, no? Tipo gli spaghetti, oppure le tagliatelle o gli gnocchi, oppure un risotto. Então, o primo piatto ou ele é uma massa, ou ele é uma sopa, ou ele é um risoto. Então, no primo piatto, o principal não é a carne, o principal não é o molho da massa, mas sim a massa em si, ok? Então, obviamente, se você gostar do spaghetti al sugo, é um prato muito tradicional, ou então gli spaghetti con le polpette. Polpette são almôndegas. Esses são exemplos de primo piatto. Poi abbiamo il secondo piatto. Che cos'è il secondo piatto? Secondo piatto è a carne, è justamente a proteína. Então a gente pode ter, por exemplo, un petto di pollo, oppure possiamo avere un bel filetto di manzo. Filetto di manzo seria un bife di filet di carni. Possiamo avere anche del pesce, no? Il pesce per esempio. Possiamo avere per esempio il maiale, no? Maiale è carne di porco, una bistecca di maiale. Então, na Itália é muito comum, principalmente o maiale, e também temos o pollo, né? Pollo que é o frango. Mas nós também temos outros tipos de carne que a gente não come no Brasil. Por exemplo, il coniglio. Il coniglio si mangia in Italia. A gente come coelho na Itália. Ou então, em algumas partes da Itália, é comum também la carne di cavallo. Sì, la carne di cavallo. E também l'anatra. Que cos'è anatra? L'anatra, vou escrever aqui do lado para a gente... Ó, anatra. Anatra é pato. Na Itália é bem comum, pato também. Eu falei da carne de cavallo, porque tradicionalmente, não só na Itália, mas em outras partes da Europa, é comum comer o cavalo, porque vem de uma tradição muito antiga por conta das guerras, né? Quando dois exércitos lutavam entre si, então ficavam os cavalos. E, obviamente, num período de bastante dificuldade, de bastante pobreza, o cavalo servia como uma fonte de alimentação. Non c'è problema se non lo vuoi mangiare, assolutamente non è un problema. In Toscana non è tanto comune, ma in Sicilia, per esempio, sì, si mangia la carne di cavallo. Então agora nós vamos para a próxima etapa da nossa refeição, que é il contorno. Il contorno. Contorno é o quê? Justamente o acompanhamento. E na Itália se resume a batata assada, batata frita, ou então vegetais grelhados, né? Vegetais grigliati, vegetali grigliati, verdure grigliate, na verdade. Então, são os principais antipastos que a gente tem. Claro, você pode ter outras opções dependendo do restaurante, mas esses são os principais. Poi abbiamo il dolce. Dolce é o quê? É a sobremesa. Il dolce, per esempio, il tiramisù, la panna cotta, abbiamo anche la torta al cioccolato, oppure il gelato, oppure la frutta di stagione, frutta da estação. Possiamo avere anche la crème brûlée, che è un dolce ormai francese, ma anche molto diffuso in Italia. Sobremesa. E poi abbiamo caffè e amaro. É comum nos restaurantes italianos,
quando você faz uma refeição desse tipo, no final vão sempre perguntar se você quer um café, um espresso ou um amaro. O que é um amaro? O amaro geralmente é um licor digestivo. Por exemplo, amaretto ou então l'amaro del capo, oppure Jägermeister, oppure una grappa, pode ser também uma opção de digestivo. Allora, andiamo avanti con alcuni nomi importanti, coisas importantes que você tem que saber sobre a Toscana. Ó, iniciando por esse nome aqui, Santa Maria Novella. Santa Maria Novella, não estou falando nada religioso aqui. Santa Maria Novella não é, gente, por favor, uma apologia aqui a algo religioso. Sim, é o nome de uma santa, mas em Firenze é o nome da principal estação de trem da cidade. Então, quando você vê lá, o seu trem vai para Firenze, vai estar escrito Firenze Santa Maria Novella. É a estação central de Firenze. Porque Firenze tem outras estações, como, por exemplo, Campo di Marte, ou então Rifredi. Para você não correr o risco de descer numa outra estação, lembre-se que Santa Maria Novella é a estação central di Firenze. Poi abbiamo città famose come Pisa, per esempio, ou Siena. São duas cidades muito famosas. Mas também temos San Gimignano. San Gimignano, onde você vai encontrar uma das gelaterias, uma das sorveterias mais famosas da Itália. Daqui a pouco eu falo o nome para você. Poi abbiamo Lucca, ne vale la pena conoscere, e poi abbiamo il Chianti. Chianti è una regione, una microregione dentro la Toscana, e poi abbiamo la parola tenuta. Então, ó, Lucca é uma cidade pequenininha, muito charmosa, gostosa de conhecer. Chianti é uma micro-região onde se fazem vinhos maravilhosos. E Tenuta é o nome de uma propriedade, não é uma propriedade em específico, tá? Nós podemos ter, por exemplo, Tenuta fulana de tal, Tenuta Torciano, Tenuta Agnolini. Tenuta é o quê? Propriedade. A tenuta é como se fosse uma fazenda, mas não é uma fazenda de animais, é uma fazenda geralmente para eventos, um local para eventos ou onde se produz vinhos também, ok? Depois eu vou dar a dica de uma tenuta para você conhecer na Toscana. E claro, se a gente falar de Toscana, não podemos deixar de comentar do nosso programa Experienza Italiana. É um programa de imersão de 2 semanas que nós fazemos com os nossos alunos presencialmente. A gente passa por Firenze, a gente passa por Pisa, a gente passa por Lucca, a gente passa por Siena, a gente faz muitas atividades. É um programa focado em língua, cultura e civilidade italiana. São 2 semanas e a gente leva os alunos para lá. Essa é a nossa turma que fizemos agora há pouco, a última turma que fizemos. E já temos uma nova turma programada para esse ano, ok? Questa è la regione toscana. Toscana é linda e é conhecida por esses vales, essas colinas, esses vales repletos de colinas e, claro, esses pinheiros muito charmosos que deixam esse ar muito particular, muito específico que só a Toscana tem. Frases-chave para sua viagem, então, na Toscana. Ascolta e ripeti. A che ora arriviamo a Firenze? A che ora arriviamo a Firenze? A che ora parte il treno per Pisa? A che ora parte il treno per Pisa? Quanto viene l'ingresso per la torre? Quanto viene l'ingresso per la torre? Aqui, na verdade, eu vou fazer uma correção importante. Quando eu falo a entrada em algum lugar, eu falo, olha, você tem que pagar para entrar no Coliseu. Você tem que pagar para entrar na Torre de Pisa. A gente fala, na verdade, bilhetto, tá? E não ingresso. Então, eu vou deixar aqui. Bilhetto. Bilhetto. Ok? Só para você não confundir, porque ingresso é a entrada no sentido de onde você entra. Tá? A entrada na torre custa quanto? Mas, na verdade, eu quero saber o preço do bilhetto, o ticket para entrar, tá? O ingresso para entrar. Então, ingresso no italiano não é a mesma coisa que ingresso em português. Próxima.
Quanto vengono le calamite? Quanto vengono le calamite? Olha, tenho certeza que você ficou na dúvida sobre essa pergunta aqui. Quanto vengono le calamite significa quanto custam os imãs de geladeira. Com certeza você vai querer levar uma lembrança da Toscana, então você vai usar essa pergunta para perguntar. Quanto vengono le calamite? E poi, si può entrare nel Duomo? Si può entrare nel Duomo? Pode entrar no Duomo? Se você estiver em Siena, por exemplo, tem um Duomo muito bonito. Pisa também, Firenze também, Lucca também. Então você pode perguntar se può entrare nel Duomo e aí vão explicar para você se tem alguma taxa, se tem algum ingresso que você precise pagar, ok? Mais frases-chave e agora eu quero dar uma dica para você. Pause o vídeo e repita em voz alta cada uma das frases. É muito importante que você tire esse tempo para verbalizar, para você trabalhar a memorização. Deixe para fazer anotações num segundo momento. Se preocupe agora em praticar a fala. Vorrei fare una degustazione di vini toscani. Vorrei fare una degustazione di vini toscani. Vorrei fare una degustazione di vini toscani. Ou seja, vorrei, eu gostaria de fazer uma degustação. Posso avere un tagliere misto? Posso avere un tagliere misto? O que é um tagliere? Tagliere é uma tábua, geralmente uma tábua de frios. Tá? Posso ter uma tábua de salame, uma tábua de presuntos, uma tábua de queijos. Aqui seria uma tábua mista. Quale formaggio posso abbinare con questo vino? Quale formaggio posso abbinare con questo vino? E agora eu explico para você essa palavra. Abbinare significa combinar. Qual queijo vai bem com esse vinho? Se eu quero fazer uma harmonização, quale formaggio posso abbinare con questo vino? Imagina você naquela cena que eu mostrei, junto com os nossos alunos, aproveitando uma degustação de vinhos, e você pergunta para o cameriere, ele serviu para você, por exemplo, um Chianti Classico, que é um vinho incrível, você experimenta e fica na dúvida, nossa, qual queijo eu poderia combinar aqui? Ou então, qual presunto? Quale tipo di prosciutto posso abbinare con questo vino? Ou melhor ainda, abbinare a questo vino, né? Combinar ao vinho. Mi è piaciuto molto questo rosso. Mi è piaciuto, eu gostei muito desse tinto. Nossa, gostei muito desse tinto. Que vinho é? Que vinho é esse? Mi è piaciuto molto questo rosso. E aqui eu vou escrever para você o seguinte, ó. A gente vai ver a diferença entre eu gosto e eu gostei. Para você poder dizer isso em italiano. Eu gosto de algo, eu gostei de algo. Então, ó. Mi piace, eu gosto. Ok? Presente. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto, eu gostei. Lembrando que aqui eu estou falando de algo masculino no singular. Porque se for feminino ou se for no plural, vai mudar essa estrutura. Mas isso a gente vai entrar numa outra aula, tá? Os alunos do Italiano Fácil têm um conteúdo completo sobre isso. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas é a diferença entre o presente e o passado. A gente pode voltar. Perfetto, mi è piaciuto molto questo rosso. Avete un menu fisso? Avete un menu fisso? O que é isso? Eu estou perguntando, vocês têm um menu fixo? Um cardápio com preço fixo? Alguns restaurantes podem ter, por exemplo, um menu completo, que eu mostrei anteriormente, né? Antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dolce, tudo incluído. Pode ser que exista isso, é muito comum na Itália. Então você pode comer a refeição inteira por um valor fixo, ok? Avete um menu fisso? Agora eu quero dar um recado muito importante, ó, foco em mim aqui para eu poder passar essa informação. Na Itália é importante que você olhe o menu.
é importante que você realmente observe o preço das coisas e faça uma comparação, porque às vezes no menu fixo você pode pagar, por exemplo, 40, 50 euros, talvez não valha a pena. Se você está com vontade só de comer uma massa, escolha um bom restaurante de pasta e coma uma massa gostosa que vão fazer direto para você. Agora, se você quer comer uma carne, coma uma bisteca alla fiorentina, que é uma experiência muito divertida, muito legal. Lembrando que a bisteca alla fiorentina ela sempre vai ter o ponto da carne al sangue, que é o quê? Ponto menos para mal passada. Então é uma carne que é comida dessa forma. Então se você não gosta de carne mal passada, não peça bisteca, esqueça o que eu falei e peça um prato de massa, ok? Então essas são as minhas dicas. Observe o menu. Nossa, 40 euros pelo menu fixo, será que vale a pena? Será que eu estou com tanta fome? Porque você pode comer uma massa, depois ir num bar, tomar um vinho e depois comer um sorvete, pagando menos e ficando satisfeito da mesma forma. Falando em gelato, agora eu vou botar aqui do lado, frases para você usar na sorveteria. Por que sorveteria? Porque o sorvete italiano é único no mundo. Depois que você come o sorvete na Itália, você não consegue mais comer sorvete nenhum no Brasil. Com exceção de algumas sorveterias italianas que têm a mesma receita. Mas por que gelateria? Por que eu trouxe esse assunto? Porque na Toscana, mais precisamente na cidade di San Gimignano, eu coloquei antes para você, abbiamo la gelateria più famosa del mondo, ou una delle più famose, è la gelateria Dondoli. Dondoli. A gelateria Dondoli é uma sorveteria que ganhou o prêmio de melhor sorveteria do mundo por 4 anos consecutivos, se eu não me engano. Então vamos lá, frases para você usar na gelateria. Dov'è quella gelateria famosa? Dov'è quella gelateria famosa? Talvez você não lembre do nome. Tá? Agora eu vou trocar aqui, eu vou colocar ali no quadro o nome da sorveteria para você, mas, muito importante, se você não lembrar, você pode usar essa pergunta, tá? Em San Gimignano, o nome da sorveteria é Dondoli. Com D, tá, gente? Não é P aqui, não, é um D. Gelateria Dondoli. Molto famosa e anche molto buona. Claro que existem opções de sorvete em outros lugares da Itália, sem problema nenhum. Próxima. Quale gusto mi consiglia? Quale gusto mi consiglia? Lembrando que é muito interessante você pedir a recomendação para as pessoas, porque talvez você não conheça os melhores sabores e o italiano pode te ajudar. Non mi piace il pistacchio. Non mi piace il pistacchio. Talvez você não goste de um sabor, mas mesmo que você não goste do pistáquio, eu vou deixar aqui do lado essas frases, ó. Mesmo que você não goste do pistáquio, você deve experimentar, porque na Itália é diferente. Então, ó, non mi piace il pistacchio. Outra pergunta. Posso assaggiare questo gusto qui? Você vai apontar e vai falar, posso assaggiare questo gusto qui? Posso experimentar esse sabor? Então, na Itália é muito comum você chegar num lugar e experimentar. Se você não gostar, você não é obrigado a pedir o sorvete. Mas como é que você pode pedir, por exemplo, um copo, uma copinha, né? Como é que fala em português? Um copo de sorvete, né? Uma copa média de chocolate e morango. Una coppetta media, cioccolato e fragola. Una coppetta media, cioccolato e fragola. O preço justo por uma copeta média é de 3,50 €, talvez 4 €, mas 3,50 € é um ótimo valor, está dentro do esperado. Então, mais uma vez, dov'è quella gelateria famosa? Quale gusto mi consiglia? Non mi piace il pistacchio. Posso assaggiare questo gusto qui? Una copetta media, cioccolato e fragola. Agora, muito importante, ó, foco em mim mais uma vez, para eu poder passar uma dica importante sobre a Toscana. Pesquise sempre acomodação com antecedência, porque se você deixar para comprar 2 meses antes, vai ser mais caro. Permita-se explorar coisas novas. E claro, se você passar pela cidade de Firenze, você deve comer um sanduíche que eu adoro, que se chama schiacciata.
schiacciata. Eu vou escrever aqui do lado para você experimentar. Schiacciata, que é o sanduíche típico de Firenze, ok? Schiacciata, schiacciata. Você vai encontrar em toda a cidade. Eu tenho a minha preferida, mas não vou fazer merchan. Eu quero que você explore Firenze e experimente a schiacciata fiorentina, ok? Grazie di cuore, espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. E em breve, deixa eu voltar aqui então, em breve a gente volta com mais uma aula do Italiano Fácil. Un saluto grandissimo e alla prossima!